Olá, muito boa tarde a todos. Eu sou a Márcia, para quem não me conhece ainda. E eu vim aqui hoje para conversar sobre a nossa próxima jornada de iniciação aos raios pelos mestres da magia. Por que estou fazendo esse vídeo hoje? Porque várias pessoas me mandaram mensagem perguntando, falando sobre dúvidas com relação a essa jornada, por que trabalhar com os raios, por que trabalhar com os mestres, por que trazer essas 7 emanações para o teu campo, o que isso pode trazer de benefício, de cura, de autocuidado, como é que de repente você pode trabalhar o seu cliente ou a sua família, seus amigos com essa frequência também. Se todo mundo que faz o curso precisa trabalhar na área das terapias holísticas ou não, então eu preferi fazer um vídeo onde eu vou contar para vocês como que essa jornada funciona. Então vamos lá, né? Primeiro, como que essa jornada veio até mim? Bom, como vocês sabem, eu trabalho com xamanismo, né? Eu comecei pelo xamanismo, pelas rodas, né? Pelos círculos femininos. Trabalho na linha da bruxaria natural, pela linha de Hecate. Trabalho com a mesa quântica estelar, hoje eu dou curso da mesa, né? E um pouquinho antes da pandemia, eu comecei a canalizar essa jornada com os mestres. Naquela época, né? Naquele tempo, meu trabalho era 100% presencial. E eu trabalhava muito com a terra, né? Com as ervas, com os caldeirões de fogo. E não passava pela minha cabeça, e acho que pela de ninguém, né? A possibilidade de vivermos uma pandemia, né? Onde o mundo precisou parar. E um pouco antes, mais ou menos em novembro, dezembro, já tinha vindo para mim a necessidade de flexibilizar meus trabalhos. E eu pensava muito em como que eu ia fazer isso, e aí foi nessa época que veio esse processo com a própria mesa quântica, e aí a pandemia chegou, né, em março, decretaram lockdown pela primeira vez, e eu comecei a ver muitos atendidos e muitos amigos terapeutas vivenciando processos de muita sombra, né? Porque o processo de pandemia é um processo de quinta matriarca, né? O que significa isso? A quinta matriarca no xamanismo, ela é a guardiã do silêncio. Ela é a matriarca que te convida a olhar para dentro. Ela te convida a pausar, né? Para que você possa se perceber. E nós estávamos nesse momento, né? Então eu comecei naquele período a gravar vídeo e a falar muito sobre chama violeta, muito sobre as frequências divinas nesse processo de você poder, à distância, né, trazer um tratamento para aquela pessoa, porque na verdade todos nós que trabalhamos com qualquer tipo de tratamento de cura, seja o reiki, sejam os raios, seja dentro de centros umbandistas, todo mundo que trabalha com cura trabalha na frequência dos 7 raios. Ou das 7 linhas, como muita gente aqui conhece, né? Então, assim, o que são esses raios, né? São 7 emanações divinas. São 7 cores que têm 7 cheiros, 7 formas, 7 tipos de movimento e 7 qualidades. E por que nós trabalhamos essa frequência dos 7 raios no nosso campo? Em que consiste o nosso trabalho com os raios? Primeiro, autoconhecimento. Porque você só pode tratar no outro aquilo que você já tratou em você primeiro. A gente só pode falar com verdade sobre as histórias que a gente conhece, sobre aquilo que a gente vivenciou. Então esse trabalho com os raios serve para quê? Para que você possa trazer para o seu campo a frequência de cada um dos 7 raios, que vão trazer para a sua vida e para a sua energia todas as percepções que você precisa ter, tudo aquilo que ficou guardado dentro de caixinha ou que você lindamente varreu para debaixo do seu tapete e que está ali disposto a emergir a qualquer momento e que precisa ser tratado e que você precisa jogar ali uma luz, precisa trazer para aquela parte sua uma consciência. E aí nós temos os 7 raios principais. Primeiro raio, azul, o raio da divina presença, eu sou, o raio de Arcanjo Miguel, o raio de Mestre Moria, um raio que vem para trabalhar
corte, desobsessão, limpeza espiritual, limpeza de casa, reintegração com a sua divina presença eu sou. É onde você se reconhece ser divino. É onde você se reconhece co-criador da sua realidade. É onde você identifica o que no seu campo que você precisa ressignificar, que você precisa modificar, que você precisa transmutar. Isso é o primeiro raio, tá? A divina presença eu sou. Segundo raio, o raio amarelo da sabedoria. É o raio de Mestre Buda, é o raio de Mestre Kutumi, é o raio de Arcanjo Jofiel. É o raio que te convida a trabalhar o teu sexto chakra. Porque quando falamos de sabedoria, não é somente sermos sábios na nossa vida, conseguirmos nos conectar com a sabedoria da fonte. Mas é também você conseguir se reconectar com todo o seu manancial de conhecimento que ao longo dessa vida e de várias vidas você foi experimentando, estudando, conhecendo. Então você vai trazendo para o aqui, para o agora, toda essa sabedoria adquirida. Oráculos, dentre outros, né, outros desenvolvimentos que cada um teve, pro aqui e pro agora. Para que você possa trazer essa sabedoria como ferramenta para as questões que você precisa resolver, para aquilo que você precisa acessar, dentro daquilo que já é seu, dentro daquilo que você já conhece, né? Porque todos nós sabemos, ou grande parte de nós já sabe, que dificilmente, em pleno 2022, estamos aqui pela primeira vez fazendo alguma coisa. Na verdade, nós estamos revisitando partes que são nossas, muitos de nós recebendo seus chamados individuais, para que no coletivo possam trabalhar também nesse movimento de mundo, né? E é onde todos nós estamos tendo essa necessidade de nos reconectarmos com a nossa divina presença, né? Numa era de aquário, onde você não precisa mais ter um mestre, né? Alguém que vai te dizer o que fazer. Você vai se conectar com você e vai entender aquilo que é verdade, aquilo que faz sentido, né? Então isso é o segundo raio. Terceiro raio, o raio rosa. É um raio que fala sobre libertação espiritual, reconexão com dons originais, Mestra Rovena, Arcanjo Samuel, Paulo Veneziano dentro dessa frequência, né? Raio rosa, um raio que vem para fazer todas as liberações que a gente precisa. Então ele está muito ali no laríngeo, embora o primeiro raio esteja muito no laríngeo, por ser um raio de decreto, o terceiro raio também vibra muito nesse lugar, trazendo aí uma possibilidade de você olhar para as questões da criança, da sua criança interna, para aquilo que você tinha e tem como dom divino, mas que você não colocou para essa vida, né? Ou para todas as crenças que você precisa descriar, transmutar, para de fato assumir o seu lugar no mundo, né? Com leveza, com merecimento, sem culpa e por aí vai, né? E aí temos o quarto raio, que é o raio branco, o raio de Serafis Bey, Arcanjo Gabriel, Mestra Isis, um raio que fala sobre a purificação, a pacificação. É a gente se reconectar com a divina presença também, pacificar nossas emoções, purificar a nossa vida, as nossas experiências. É o raio do ascensionado, né? Daquele que consegue fluir dentro da própria energia e se renovar através dela. Então tudo isso está dentro do raio branco. Logo depois temos o quinto raio, que é o raio verde, que muita gente conecta com o raio da cura, mas na verdade é o raio da cura porque é o raio da verdade. Então assim, é um raio que te convida a olhar sobre aquilo que de verdade te colocou doente. Então, é o raio de Arcanjo Rafael, é o raio de Mestre Hilarion, é o raio do comando Santa Esmeralda, é o raio de todos os curadores, os médicos encarnados e desencarnados, todos os xamãs, todo mundo que trabalha nesse campo de cura está atuando como um instrumento também do raio verde na Terra. É o raio de Mãe Maria, né? É o raio que faz resgate, é o raio que faz resgates em massa, é um raio que vem
para trazer a nossa verdade à tona, né? Então, assim, como diz no nosso material dos mestres, que é a apostila com mais de 100 páginas, nenhuma mentira é tão forte e tão grave como aquela que contamos para nós mesmos, né? Então, o que você comprou como verdade? Qual é a tua dificuldade de realmente olhar para quem você é? Para o que você veio fazer aqui? Qual é a tua dificuldade de se reconectar com o seu dom? Por que é tão difícil se permitir, se autorizar? Porque muito daquilo que você não realiza tem a ver com a autorização que você não se dá, com aquilo que você acha que não merece. Então, o raio verde fala sobre isso, né? E aí temos o sexto raio, que é o raio de Mestra Nada, raio rubi dourado. Um raio que vem falar sobre entrega, fé, devoção, arcanjo Uriel. Um raio que vem para liberar dores com relação à gestação, dores com relação a perdas, né, gestacionais, dores inclusive com relação ao ventre das nossas mães, né? O que nossas mães sentiram enquanto estavam nos carregando e o quanto dessa dor que foi partilhado, né? Um raio também que fala sobre a necessidade de dissolver voto, contrato, promessa. Por quê? Porque nós desencarnamos, mas aquilo que a gente prometeu continua sendo promessa nossa. Então é preciso transmutar, ressignificar, curar, colocar ali uma luz sobre aquilo que está aparentemente nas sombras. E temos o sétimo raio, que é o raio de Saint-Germain, que é o raio da chama violeta. É um raio de transmutação kármica, um raio que te convida a modificar seu campo, a trocar a polaridade daquilo que você está vibrando, né? Porque no campo da energia, uma vez que ela é criada e ela é qualificada, ela é um campo vivo. Então, como que o raio violeta trabalha? Ele trabalha transmutando, mudando essa polaridade, transformando o negativo em positivo. É o raio da era de Aquário. É o raio do mago, do magista, do bruxo, da bruxa. É o raio violeta. É o raio de Metatron, é o raio de Arcanjo Ezequiel. É o raio de Mestra Kuan Yin, é o raio de Mestra Porte. É um raio que fala sobre justiça, misericórdia, perdão. Perdão por nós mesmos, né? Pelas nossas personas, né? Por quem fomos, por quem somos agora. Então, assim, num primeiro momento, por que você faz essa jornada com os raios? Porque nós vamos encontro por encontro. Eu começo explicando o que é cada raio. E aí eu depois continuo trazendo canalizações desses raios através de meditação guiada. E no terceiro momento você vai fazer o seu instrumento de conexão com aquele raio, que nessa turma de agora vamos trabalhar com os olhos, os 7 olhos. Então, nessa jornada nós trabalhamos cristal, erva, confecção de óleos, ungüentos, para a gente poder trazer essa energia para o nosso campo e se trabalhar com essa energia também. Então, a cada raio a gente vai fazendo esse trabalho, né? Parte teórica, parte prática, vamos trazer para o seu campo essa energia, vamos sentir como é receber, né, o campo dos raios, vamos nos abrir para as percepções, para aquilo que precisamos, né? E vamos criar nossas ferramentas de ajuda, nossas ferramentas de combate, nossos olhos de proteção, tá? E aí, quando termina a nossa jornada, a gente vai passar por uma consagração na frequência arco-íris. O que significa isso? Você vai receber no seu campo a vibração dos 7 raios. E aí nós vamos também canalizar uma ferramenta, né, uma 8ª ferramenta de consagração do teu trabalho nessa energia. Quando termina nossa jornada, a gente faz alguns encontros de troca, onde vocês vão trocar entre vocês essas frequências, e passado esse momento você pode trazer essa ferramenta incrível para os seus trabalhos, para a sua vida, para a sua casa, para você, para os seus filhos. Trabalhar com os raios te traz uma percepção muito clara do que você está vibrando, de como você está vibrando, e mais ainda, te dá uma ferramenta muito rápida, muito eficaz para a cura que você precisa trazer também.
né, para aquele ponto zero, que às vezes a gente precisa se colocar e se recolocar, para de verdade entender para que está nos servindo tudo aquilo que estamos vivenciando. Então essa jornada, ela é para o curador sim, ela é para o autocurador sim, ela é para aquela pessoa que está no seu processo de autoconhecimento, que está precisando transmutar aí, eliminar padrões e crenças. Ela é para quem está no começo desse caminho, ela é para quem já está caminhando, ela é para quem já caminhou e está retornando para essa turma para caminhar novamente, ela é para todo mundo que sente esse chamado. Tá? Então, assim, nosso trabalho começa no dia 5 de dezembro, sempre às segundas-feiras, que é o dia do segundo raio da sabedoria, sempre das 19 às 22 horas, ao vivo pelo Zoom. O nosso trabalho vai ser gravado, então, assim, caso você não possa participar, não possa estar conosco naquele dia, você vai ter acesso à gravação. Todo mundo que participa dessa jornada recebe uma apostila em PDF, que tem meditação, canalização, tem os raios, tem ali a parte teórica, tem muito da nossa parte prática. Nós trabalhamos pelos 4 elementos sempre, então assim, a gente vai ter o nosso altarzinho a cada jornada, onde eu peço 7 cristais, um representando cada raio, uma taça com água, incenso e uma planta, um vasinho com terra, que você vai consagrar para aquela jornada. No final, nós trabalhamos com o pêndulo, a gente vai passar por esse processo, né, de entender como é que o nosso campo acolhe tudo isso, e teremos o nosso suporte de WhatsApp, onde a gente pode trocar, tirar dúvida e fazer pergunta. Nosso trabalho dura em mais ou menos uns 5 meses, ele começa em dezembro, ele vai até maio, mais ou menos, porque a gente vai trabalhando conforme a necessidade de cada grupo, né? E é isso, eu acho que o que eu tenho para dizer é que já formei pelo menos 4 turmas nos raios e que as pessoas têm processos incríveis, muito fortes, muito profundos. Quem aqui, né, que está vendo esse vídeo que já passou pela experiência sabe do que eu estou falando. Realmente a gente chega achando que vai trabalhar com uma ferramenta nova e no meio do caminho a gente percebe o quanto que a gente precisa se trabalhar, se reconhecer. Né? Então é um campo de energia que está muito nesse lugar, no lugar da autocura, né? E da autopercepção também. Você tendo ferramentas para se autocuidar. Você conseguindo transformar você. Porque quando eu me reconheço co-criadora da minha realidade e eu trago para mim todas as mudanças que eu quero receber e quero desfrutar no meu mundo, aí eu consigo fazer alguma coisa. Porque eu tiro do outro e eu trago para mim. O que em mim que me coloca nesse lugar? O que em mim que me faz vibrar dessa maneira? Qual é a crença que eu tenho que acha que eu não mereço, que eu não consigo, que eu não posso? O que eu preciso olhar? Então, assim, as nossas inscrições vão até pelo menos dia 22. Por quê? Porque eu preciso desse tempo, de pelo menos 13 dias, onde eu vou ancorando o nosso trabalho para começar dia 5, né? Quem aqui já fez trabalho comigo sabe que eu sempre digo que uma jornada ela não começa quando começa, ela não termina quando termina. Tem todo um período aí para a gente poder ancorar tudo que vai ser trabalhado. Então, dentro dessa jornada, a gente vai estudar leis divinas, arcanjos, a gente vai trabalhar com os nossos pilares de ancoramento, desse trabalho, que é todo ancorado pelos 7 guardiões, pelos 7 arcanjos principais de cada raio. Um trabalho que é muito sustentado energeticamente e que vem para trazer muita luz e para trazer ainda mais força, energia e campo de proteção para todos nós. Então eu espero ter tirado todas as dúvidas, precisando de mim podem perguntar, podem chamar e desejo que todos estejam juntos com a gente nesse trabalho, que vai ser um trabalho incrível. De certo que vai. Tá bom? Tenham todos vocês um ótimo dia. E é isso. Juntos seguimos sempre. Grande beijo.